A paz do Senhor Jesus. Olha, eu aqui novamente para poder conversar com vocês e poder passar algum conhecimento, algumas verdades espirituais, emocionais, para que possamos saber lidar com todas as adversidades que surgem no decorrer da nossa caminhada. Então vamos entrando para essa live, vamos chegando. Vai enviando essa live para alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra, que precisa de uma direção de Deus, que precisa obter um pouco mais de conhecimento. Vai mandando essa live para alguém e nós hoje vamos compartilhar um texto muito importante da palavra de Deus. Quem sabe, assim, na minha opinião, é um dos textos mais esclarecedores a respeito de identidade. Eu gosto muito desse texto, sempre que eu falo sobre identidade, eu gosto de frisar esse texto porque ele vai trazer para nós uma clareza muito grande através do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo a ser seguido. Então hoje eu quero ler com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, e o seu capítulo é o de número 4. Pega a sua Bíblia para que você possa também, junto comigo, ler, acompanhar a leitura do texto para compreendermos o que esse texto está trazendo para nós. É uma riqueza de informações muito grande. Então, pegue a sua Bíblia, até para que você possa discorrer os textos, versículo por versículo, e compreender. Tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande no quesito compreender as Escrituras. Eu ouço muita gente dizer, olha, eu leio, mas não entendo nada. Eu até tento ler a palavra, mas eu tenho dificuldade de interpretar os textos, de compreender. Então, no decorrer dessa mentoria, nós vamos falar sobre isso também. Mas, como eu já disse nesse início, nós vamos tratar aqui dentro. Eu não me lembro quem foi, mas alguém dotado de sabedoria disse que não existe uma coisa pior do que uma pessoa ferida, do que uma pessoa que não foi tratada com um microfone na mão pregando. Por quê? Porque uma pessoa que não foi tratada, uma pessoa que tem as suas emoções feridas, ela pode subir em cima de um altar, pegar um microfone e ali ela pode mostrar o sangramento das suas feridas através das suas palavras. Então ela vai transmitir o quê? Aquilo que ela carrega dentro dela, que são feridas, que são traumas, são marcas, e ela vai fazer o quê? Ela vai ferir o corpo de Cristo. Ela não vai conseguir edificar o corpo de Cristo, ela vai ferir o corpo de Cristo. Por quê? Porque ela não foi tratada, ela não foi sarada, ela ainda carrega muitos traumas, ela ainda não consegue identificar quais são os seus traumas, quais são as suas feridas, ela não consegue lidar com a situação, ela não sabe qual é a sua identidade. Então isso pode trazer um dano para o corpo de Cristo, isso pode trazer prejuízos espirituais, emocionais para aqueles que nos ouvem. Eu posso dizer isso para você por experiência própria, porque no início do meu ministério, no início onde eu comecei a pregar, onde eu comecei a orar pelas pessoas, eu ainda tinha muitas feridas, eu ainda tinha muitos traumas, e às vezes eu não sabia lidar com o altar, com o microfone, com as pessoas, e isso gerou muitas coisas ruins, tanto para aqueles que me ouviam, quanto para mim, que estava ali me expondo àquela situação. Então é muito importante você que está comigo nessa mentoria, você entender esse trabalhar de Deus, esse tratar de Deus. Observe que o Senhor Jesus Cristo, quando ele nasce, e ele vai ter um período de 30 anos antes de começar, de fato, a fazer a obra, a cumprir o seu ministério. Então, Jesus teve aí um período de 30 anos de preparo. Então, você pode dizer, pastora, Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Só que nós não podemos esquecer que
Jesus era 100% Deus e 100% homem. O lado humano de Jesus precisou ser trabalhado pelo Pai, precisou ser tratado pelo Pai. Então entenda isso, o lado humano de Jesus passou por um período de tratamento e aos 30 anos, que era a idade em que o homem podia assumir o sacerdócio, Jesus vai até João para ser batizado. Então, se até Jesus teve esse período de espera, de tratamento, para depois ele iniciar o seu ministério, imagine eu e você, o quanto nós precisamos ser tratados, quanto nós precisamos ser libertos, o quanto nós precisamos ser curados dos nossos traumas, das nossas mazelas, de algumas coisas que nós carregamos, às vezes manias, às vezes crenças. Tudo isso precisa ser transformado, né? Tudo isso precisa ser trabalhado. Para quê? Para que nós possamos viver como filhos do reino, como alguém que vive segundo a cultura do reino. Todos os países têm a sua cultura e no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus existe também uma cultura e essa cultura é a nossa cultura. Nós precisamos aderir a essa cultura. Então, é por isso que o Senhor está nos trazendo para essa mentoria, o Senhor está nos trazendo para esse tempo de tratamento emocional, de tratamento espiritual. Por quê? Porque Ele vai te usar como uma flecha que vai acertar inúmeros alvos, alvos de perto, alvos de longe, alvos grandes, alvos pequenos. Então, Deus vai te usar como uma flecha. Só que primeiro Ele está polindo esta flecha. Então vamos ler Mateus, capítulo de número 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse último verso ele é incrível. Então olha só, Jesus foi até João para passar por uma cerimônia de purificação que o Evangelho de Mateus chama de batismo. E olha só, quando Jesus está para ser batizado, o próprio Pai brada do céu, a voz foi audível e todos ouviram o Pai dizer: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, aquela voz, ela veio para trazer uma convalidação, porque Jesus estava para enfrentar uma grande luta, uma grande prova, um grande deserto, e a voz do Pai veio naquele momento para convalidar
quem Jesus era. Então observe que esse cuidado de Deus ainda continua com os seus filhos. Observe que sempre antes de passarmos uma grande prova, uma grande luta, o Pai fala. O Pai usa um profeta, o Pai de certa forma, ou na palavra, ou de algum mecanismo ele vai usar para falar conosco, para trazer para o nosso coração uma certeza de que Ele é conosco, uma certeza de que a presença dEle está conosco e que nós somos os seus filhos amados. Então, Jesus ouve essa voz do Pai que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E essa voz estava preparando Jesus para os momentos em que ele enfrentaria no deserto. Essa voz estava preparando Jesus para a tentação que ele sofreria no deserto. Então Jesus ouve essa voz e no versículo de número 1 diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi conduzido para um ambiente árido, para um ambiente difícil, e além de ser conduzido para um ambiente difícil, nesse ambiente difícil ele foi tentado. E diz assim o texto no verso 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, no momento de vulnerabilidade de Jesus, podemos assim dizer, se é que um dia ele foi. Então, nesse momento de fome, o tentador se aproxima. E se aproximando o tentador, quando ele teve fome, no verso de número 3, ele diz: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Observe comigo a sagacidade da voz do inimigo, querendo confundir a voz anterior que Jesus havia acabado de ouvir. Ele havia ouvido a voz do próprio Pai, que disse: este é o meu filho amado. Mas agora, na hora da prova, agora no deserto, a voz maligna do diabo chega para dizer: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então observe que Satanás, ele vem com uma sagacidade, tentando colocar uma dúvida, tentando colocar uma incerteza no coração de Jesus a respeito da sua identidade, a respeito da sua filiação, a respeito de quem ele era. Se tu és o Filho de Deus. Observe que hoje, em nossos dias, esse tipo de tentação ocorre em vários momentos da nossa vida. Observe que quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos enfrentando problemas difíceis, quando nós estamos em meio aos desertos desta vida, o diabo vem. Às vezes ele vem na nossa própria mente, às vezes ele vem usando pessoas à nossa volta para dizer: se Deus é com você, por que que você passa por isso? Se Deus é na tua vida, por que é que você passa necessidade? Se Deus é na tua vida, por que é que você passa dificuldade? Observe, Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. Ele teve fome, né? E agora, no momento da fome, o diabo vem mostrar para ele: olha, e por que que você não tem comida agora? Por que que você não transforma essas pedras em pães? Se tu és o Filho de Deus. Então o diabo ainda hoje, ele nos tenta dessa forma. Se tu é crente, então por que você passa por isso? Se Deus é com você, então por que você passa por isso? Se Deus é contigo, por que você passa tanta luta financeira? Por que é que você ainda está devendo? Por que é que, né? E começa a trazer um turbilhão de sugestões na tua cabeça. E sabe o que é mais covarde? É que o diabo, ele nunca vai mostrar para você alguém que está pior do que você. Não, ele vai mostrar alguém que está melhor do que você, ou que aparentemente está melhor do que você. Ele vai mostrar alguém que, quem sabe, tem um poder aquisitivo melhor e vai dizer: olha, essa pessoa não busca Deus e está assim, você está assim. Olha, esse fulano, ele não é crente, mas está vivendo assim. E por que é que você não está assim? E o pior de tudo é o engano das redes sociais, onde você olha e você vê aparentemente uma família feliz. Você olha e vê aparentemente pessoas felizes, pessoas
luxando, pessoas vivendo ou galgando uma vida de prosperidade, e às vezes não é isso. Às vezes o que está por detrás da lente é uma vida desgraçada. Talvez o que está por detrás daquela foto é uma vida de lágrimas, é uma vida de sofrimento, mas o diabo vai fazer com que você tente acreditar que aquilo é uma vida perfeita, que aquela pessoa está vivendo uma vida feliz. Então, nesses momentos, ele vem para dizer: se tu és o Filho de Deus, se Deus é contigo, como você diz que é, porque é que você ainda passa por esse tipo de situação. Então, observe que são setas, são ataques espirituais que vêm para tirar você da tua fé, para tirar você do teu propósito e roubar de você a certeza que um dia você teve de que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Essa certeza não pode sair do teu coração. Essa certeza, ela precisa estar latente na tua alma, no teu espírito, no teu ser. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, que passa luta, que passa prova, que passa os processos da vida, mas que tem o amor do Pai, que tem a bênção do Pai. Hoje você pode estar vivendo o teu deserto, a tua prova, mas amanhã você vai viver o teu testemunho, a tua história. Então não se deixe abalar pelo momento. É só um momento ruim, é só um dia mau que você está enfrentando, mas isso não te desqualifica como um filho de Deus, isso não te desqualifica como um escolhido de Deus, isso não te desqualifica como alguém que Deus está prestes a usar de uma maneira poderosa. Então, olha só, a primeira fala do diabo foi essa: se tu és o Filho de Deus. Jesus, com a sua identidade totalmente esclarecida, como alguém que não tem que provar nada para ninguém, diz: não só de pão, ou nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não preciso te provar nada. Eu não preciso mostrar nada para você. Eu só preciso obedecer o que diz as Escrituras. Observe que o maior sinal, e você pode anotar isso aí, o maior sinal de que alguém tem a sua identidade totalmente distorcida, o maior sinal de que alguém não sabe de fato quem ela realmente é o fato da pessoa querer provar alguma coisa para alguém. Entenda isso. Você não necessita provar nada para ninguém. Quem é, simplesmente é. E os outros verão. E as pessoas enxergarão isso. Toda pessoa, quando não tem a sua identidade definida, esclarecida, quando ela não sabe quem ela é, ela tende a viver assim, tentando mostrar, tentando provar, tentando fazer por merecer. E de fato, quando a sua identidade está esclarecida, você não precisa você só precisa ser você. Imagine Jesus caindo no jogo de Satanás e transformando aquelas pedras em pães. Porque poder para isso ele tem. Então ele poderia: Satanás, peraí, vou mostrar para você. Mas não era sobre mostrar. É sobre a identidade. É sobre ser. Então ele tinha uma certeza: eu sou o Filho de Deus. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso provar isso. Eu simplesmente sou. E o mundo espiritual me reconhece. Eu sei quem eu sou. E você precisa saber quem você é. E parar de ficar justificando, tentando provar, tentando mostrar. Porque isso é uma prova real de que a sua identidade ainda não está definida. Você ainda está tentando mostrar, você ainda está tentando querer ser, e isso não é bom para você. Isso não te faz bem. Você precisa ser você e deixa que o resto o nosso Deus faz. Então a segunda tentação foi essa. Verso 5. Então o diabo o transportou
a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Observe que agora Jesus é levado a um outro nível de tentação. O primeiro nível de tentação foi a respeito da comida, foi a respeito do poder fazer. E agora o nível de tentação é sobre morte. Ele está dizendo: se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui, o pináculo do templo. Quando eu estive em Jerusalém, eu tive acesso a esse lugar. É um lugar muito alto. E agora Jesus é tentado a pular dali de cima. Então o diabo vai usar o quê? Ele vai usar a própria palavra. Esse nível de tentação, ele é um nível mais alto. Por quê? Porque o diabo, ele vai usar a própria palavra. Ele vai usar a palavra para tentar Jesus. Então Jesus o combate com a palavra na primeira tentação, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é palavra? Então o diabo vem para o nível da palavra. Observe que ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele cita um verso do Salmo 91, dizendo: está escrito, ele vai dar ordem aos teus anjos, então pode pular, precipita-te daqui. E o Senhor Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Existe um nível muito terrível de tentação. É quando o diabo vem para tentar distorcer aquilo que está escrito na Bíblia. E foi nesse nível de tentação que o diabo chegou com Jesus, trazendo um versículo da própria Bíblia, distorcendo a própria Bíblia, para fazer com que Jesus se precipitasse e saísse totalmente fora do propósito a que ele veio cumprir. Então, Jesus estava totalmente preparado, identidade definida, totalmente preparado para enfrentar a tentação. Quem tem a identidade definida não para cair em tentação. Quem tem a identidade definida não para ouvir o que Satanás está dizendo, não para aceitar as propostas que o diabo está fazendo. No decorrer da nossa caminhada, nós vamos nos deparar com muitas propostas malignas para nos fazer cair, para nos destruir. Propostas que às vezes parecem muito boas, mas quando nós vamos observar essas propostas, vão nos tirar do propósito, vai nos arrancar da presença de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso e saber o que de fato Deus tem para nós. Então Jesus sabia que o Pai tinha para ele um propósito excelente. E ele não podia ceder às tentações, ele não podia baixar ao nível do diabo, ele estava em um outro nível. Então ele não podia baixar aquele nível de dar ouvido a Satanás e assim perder todo o propósito, jogar fora todo o propósito. Então Jesus, totalmente munido pela palavra, ele vai dizer: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus sabia que se ele caísse nessa cilada, que se ele obedecesse àquela voz, ele sairia do propósito, ele perderia o propósito. E aí novamente a Bíblia diz que o diabo vai fazer uma outra proposta. E aqui eu preciso que você preste muita atenção. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Observe que agora o diabo tem uma proposta. Eu vou te dar tudo isso. Lá do pináculo do templo, é possível contemplar toda Jerusalém e cidades vizinhas. E ali naquele lugar, o diabo mostra para ele os reinos, as riquezas, os domínios, e diz para ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
Você tem noção do que é que o diabo está oferecendo para Jesus? O diabo está oferecendo para Jesus o seguinte: se você trocar de Deus, eu te dou tudo isso. Se você deixar o teu Deus e me adorar, se você deixar eu ser o seu Deus, eu te darei tudo isso. Você só precisa prostrar e me adorar. Entenda isso. Hoje, nós estamos cercados por muitas propostas. E às vezes essas propostas, elas vêm na direção da nossa necessidade. Às vezes as propostas, elas vêm bem na direção daquilo que nós estamos precisando. Só que nós precisamos entender quem é o nosso Deus, a quem eu estou servindo. E se eu aceitar essa proposta, esse Deus continuará sendo o meu Deus? Ou para aceitar essa proposta eu vou ter que trocar de Deus? Existem propostas que para aceitá-las nós precisamos trocar de Deus. Existem propostas que para aceitá-las nós vamos precisar abandonar o nosso Deus, deixar de servi-lo, deixar de cumprir o nosso chamado para aceitar essas propostas que aparentemente vão ser boas e vão suprir as nossas necessidades. Mas Jesus, totalmente munido pela palavra, totalmente consciente da sua identidade, totalmente consciente daquilo que ele nasceu para ser, ele vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Observe que Jesus não perdeu tempo, ele não titubeou para dizer, será que eu aceito ou não? Não, ele tinha uma palavra só, ele tinha um propósito só, ele tinha um objetivo só, fazer a vontade do Pai. Então ele disse: vai, Satanás, está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele tinha um propósito definido, ele tinha um objetivo definido e ele tinha uma identidade definida. Ou seja, eu sou filho de Deus, eu adoro esse Deus, eu não vou trocar de Deus, eu não vou mudar a minha identidade, o meu propósito por uma proposta. Ele estava totalmente confiado na sua identidade. Então observe que no decorrer da vida de Jesus, ele passou por inúmeras coisas, inúmeras situações difíceis, inúmeras situações que nós poderíamos dizer até traumáticas, como por exemplo, o pai terreno de Jesus, José, morre. E ele precisa ficar arrimo de família, é ele que fica cuidando da carpintaria, cuidando da sua mãe, dos seus irmãos. É ele que tem que assumir a responsabilidade de o provedor da casa. É ele que teve que enfrentar doutores no templo. Ele assumiu uma responsabilidade muito cedo. Ele, quem sabe, poderia contar para nós a sua história, dizendo: olha, eu tive que enfrentar isso, eu tive que passar por isso, eu tive que enfrentar tantas situações. E se nós fôssemos ouvir a história da infância de Jesus, que a Bíblia limita-se muito em contar sobre a sua infância, provavelmente nós iríamos ter descobertas incríveis, ter descobertas de situações que Jesus passou, mas a identidade dele estava definida. Ele sabia que ele havia nascido para um propósito. Assim como eu e você também nascemos para um propósito. E nós não podemos deixar que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sofremos no nosso passado, venha influenciar o nosso presente para gerar em nós bloqueios emocionais a ponto de roubar de nós a nossa identidade, a ponto de tirar de nós as certezas que nós temos a respeito de quem nós somos. As lutas não podem tirar de nós as nossas certezas a respeito de quem nós somos. A psicologia, ela usa um termo
muito interessante para algumas crenças e para alguns comportamentos que as pessoas têm a partir das crenças, a partir daquilo que elas enxergam através da lente delas. A psicologia chama de filtros mentais. O que é um filtro mental? Um filtro mental é aquilo que eu acredito, aquilo que eu enxergo, aquilo que me influencia a partir daquilo que eu vivi, a partir daquilo que eu enfrentei. Então, nós enxergamos o mundo a partir dos nossos filtros mentais. Eu estou falando pausadamente porque eu quero que você tenha uma compreensão muito ampla e de uma forma muito rápida aqui agora. Muitas pessoas carregam alguns filtros mentais negativos. Existem filtros mentais negativos e existem filtros mentais positivos. Então tem gente que enxerga o mundo a partir de um filtro mental negativo. E os filtros mentais que nós carregamos nem sempre equivale à realidade que nós estamos vivendo. Deixe-me dar um exemplo de um filtro mental negativo e um filtro mental positivo. O exército de Saul. O exército de Saul carregava um filtro mental negativo. E a Bíblia diz que quando eles estavam em guerra com o exército filisteu apresentou para o exército de Israel um gigante. E esse gigante, chamado Golias, 2 vezes por dia, durante 40 dias, ia diante do exército de Israel, afrontava esse exército, pedindo um homem para lutar contra ele. O exército de Saul, com um filtro mental negativo, olhava para Golias e dizia: é impossível derrotar esse gigante. É impossível obtermos vitória sobre esse guerreiro, porque ele é guerreiro desde a mocidade, ele é forte, ele é valente, ele está muito bem protegido com couraça, com capacete, a espada dele é violenta, nós não temos condições de vencê-lo. Com um filtro mental negativo, quem sabe por algumas derrotas, quem sabe por alguns traumas. Então, com esse filtro mental negativo, o exército de Saul enxergava o gigante como alguém invencível. Mas chega no acampamento do exército de Israel, Davi, um homem com um filtro mental positivo. Observe, com um filtro mental positivo. E quando ele olha para o gigante, ele logo detecta uma falha. E a falha que ele detecta é a seguinte: esse homem não tem aliança com o Deus de Israel. E se ele não tem aliança com o Deus de Israel, logo ele é um candidato à derrota. Ele será derrotado, ele será vencido. Por quê? Porque ele não tem aliança com o Deus com quem eu tenho uma aliança. Então ele será derrotado. Esse era o filtro mental de Davi, um filtro mental positivo. Por quê? Porque ele teve experiências positivas. O testemunho dele antes de lutar contra o gigante foi: eu venci um urso, eu venci um leão. O urso veio para tomar as ovelhas que eu pastoreava, eu rasguei ele no meio. O leão veio para poder saquear as ovelhas que eu pastoreava, rasguei no meio. Então, o que é esse gigante diante do meu Deus? Então, ele tinha um filtro mental totalmente positivo. Ele tinha um filtro mental que dava para ele essa crença de poder, essa crença de vitória, essa crença de realização. Então observe, tem gente que tudo que você fala para ela, ela
tem um filtro negativo e por causa desse filtro negativo, ela vai colocar gosto ruim. Tudo que você disser para ela, olha, vamos fazer tal coisa, ela vai dizer, não, isso não dá certo, porque ela tem um filtro mental negativo. As coisas que ela viveu trouxe para ela esse filtro mental de negatividade, de desesperança. Então ela não acredita que nada vai dar certo. E já tem aquela pessoa que ela tem um filtro mental super positivo. Você fala para ela, e tal coisa, não vai dar certo. Se não der certo de um jeito, dá certo de outro, a gente vai e faz. Então, observe que este filtro mental positivo é o filtro mental do reino. Pastora, eu sou crente, mas eu tenho essa dificuldade de crer. Às vezes eu já tentei fazer algumas coisas, deu errado, então eu tenho essa dificuldade de crer. Pois é, só que agora, o seu filtro mental, ele não pode estar condicionado ao que você viveu. Não. Ele tem que estar condicionado à palavra de Deus, à fé que você professa. Então, a fé que nós professamos é em um Deus poderoso, é em um Cristo vencedor. Eu já não posso mais viver com esse filtro mental de uma identidade distorcida, como se eu fosse qualquer um. Não, eu tenho uma identidade de filho de Deus. Como aqui a maioria são mulheres, então nós temos uma identidade de filhas de Deus. Então, nós somos filhas de Deus. E agora, como filhas de Deus, o nosso filtro mental, ele tem que ser positivo. O nosso filtro mental precisa ser cheio de fé, cheio de esperança. Por quê? Porque nós temos um Deus que peleja por nós, um Deus que nos dá vitória. Nós temos a palavra de Deus que nos garante vitória. Nós temos armas poderosas para vencer. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos a palavra profética, nós temos inúmeras armas que nos dá o direito de vitória. A Bíblia não me dá esse direito de viver com filtros mentais negativos. A Bíblia, ela me diz que eu preciso ter uma palavra certeira. Eu preciso ser alguém posicionado naquilo que eu creio. Então você precisa estar posicionada naquilo que você quer, naquilo que você está pedindo, naquilo que você vem buscando. Então você não pode mais usar o filtro mental antigo que você aprendeu, quem sabe lá na casa dos seus pais. Não, agora o seu filtro mental é de acordo com o reino, de acordo com a cultura do reino, é de acordo com a palavra de Deus. Agora você tem uma palavra que te empodera e você tudo pode naquele que te fortalece, que é o Senhor. Quem sabe você tem se deparado com inúmeras impossibilidades, mas é porque o seu filtro mental é como o filtro mental do exército de Saul. Você está olhando para o gigante e está dizendo, é grande demais, eu não posso fazer nada contra ele. Mas neste dia, eu quero orar com você, para que seja impregnada em ti essa cultura do reino, para que seja impregnada em você essa fé sobrenatural, a ponto de você olhar para o gigante e dizer, quem tem aliança com Deus sou eu, não é o gigante. Quem tem uma promessa sou eu, não é o gigante. Quem tem o Senhor dos exércitos sou eu, não é o gigante. Era assim que Davi via os seus adversários, com uma presa fácil. Se Deus era com ele, ele não temia a mais nada. Filtro mental positivo, identidade totalmente esclarecida e estabelecida. Então assim precisa ser a sua identidade. Não viver como uma coitadinha, como alguém que não tem ninguém por você. Observe uma coisa, como eu disse agora há pouco, se nós fôssemos ouvir a história da infância de Jesus, que a Bíblia não relata com muitos detalhes, provavelmente iríamos descobrir que ele passou por inúmeras privações, por muito sofrimento, mas isso não deu a ele nenhum momento
nenhum momento a possibilidade de se vitimizar. Nenhum momento. Então observe uma coisa, eu passo lutas, você passa lutas. Eu tive uma infância difícil, com você tenho certeza que não foi diferente. De alguma forma você teve suas dificuldades, de alguma forma você teve as suas limitações, de alguma forma você teve que enfrentar situações difíceis, traumáticas. É a vida. Mas eu não posso viver condicionada a esse passado, a esse sofrimento, a essa dor. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso me apropriar dessa palavra. Foi com ela que Jesus venceu todas as tentações diante de Satanás. Então você precisa se apropriar dessa palavra. Você precisa deixar esclarecida e estabelecida a sua identidade de filha de Deus. Independente do que você está passando, você tem um Pai, você tem um Deus. Independente das circunstâncias que você está vivendo agora, é só uma fase. Isso vai passar. E o filtro mental precisa mudar. Se você tem um filtro mental de negatividade, se você tem um filtro mental que te leva a crer que nada é possível, que tudo é muito difícil, se esse é o seu filtro mental, hoje, em nome de Jesus, entrega esse filtro para o Senhor Jesus e diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não quero mais crer dessa forma. Eu já disse e vou repetir quantas vezes for necessário. Todos os pensamentos negativos não vêm de Deus. Sempre que a sua mente começar a pensar pensamentos negativos, entenda, isso não provém de Deus e nem muito menos da sua própria mente. São setas do inimigo para te condicionar a uma situação de derrota, a uma mentalidade de derrota. Eu quero orar com você, já deixando para você o convite para nesta segunda-feira estar conosco no nosso culto de Déboras, onde nós vamos dar continuidade a essa mentoria. Nós sempre teremos aqui um online e um presencial, porque é necessário o presencial para nós orarmos juntas. É muito importante o presencial. Aqui eu ministro, eu oro, intercedo, mas a oração ali na igreja, em posição de mão sobre algumas de vocês, é muito importante. É de suma, extrema importância. Então, na próxima segunda-feira, nós teremos o nosso encontro e nós vamos estar orando e falando um pouco mais sobre esse assunto, e nós vamos estar rompendo essa limitação de um filtro mental negativo, de um filtro mental de derrota, e passar para um nível de fé sobrenatural. Sabe aquela fé sobrenatural, onde você não está vendo nada, mas está crendo em tudo, e aquele tudo que você está crendo começa a se materializar e se tornar uma realidade para você? Pois é nesse nível que você precisa chegar. Então vamos orar, quero orar pela sua vida, curve a tua cabeça comigo, e nessa segunda-feira convide 3 mulheres para estar com você, para receber dessa mesma porção que você está recebendo. Porque uma mulher cheia da presença, cheia da glória, ela também ajuda outras mulheres. Essa é a sua missão, ajudar outras mulheres. Quando você entender essa missão, você entendeu tudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor, na tarde desse dia, a vida das tuas filhas. Venho ministrar sobre cada uma dessas pessoas a bênção do Senhor, ampliando-lhes a visão, ampliando-lhes o entendimento. Eu sei que muitas delas sofreram traumas, abusos, mulheres que, pela situação que enfrentou, pelos traumas que sofreu, têm filtros mentais totalmente desordenados, não creem no amor, não creem na felicidade, não creem na prosperidade, não crê em nada daquilo que é bênção do Senhor para nós, que o Senhor conquistou. Porque elas viveram tanto, Senhor, uma vida de traumas, de angústia, de choro, de tristeza, que elas não conseguem acreditar mais. Mas eu venho, no nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor agora que o entendimento dessa palavra
venha tomar a vida dessa pessoa, que o entendimento dessa palavra venha tomar a mente dessa pessoa e ela venha crer, meu Pai, que o Senhor Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância e crendo assim, o filtro mental dessa pessoa venha ser transformado, venha ser como o de Davi, venha, meu Deus, acreditar, meu Deus, no sobrenatural, acreditar que os gigantes podem cair, acreditar, meu Deus, que por mais forte que sejam os gigantes, eles não têm, meu Pai, resistência diante do teu poder. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, apresentando ao Senhor esses filtros mentais negativos que estão na mente dessa pessoa. E eu ministro agora, em nome de Jesus, o poder libertador do teu Espírito para transformar. Transforma, Senhor. Senhor, essa é a proposta gloriosa do Evangelho, a transformação. Transforma, Senhor, a mentalidade, transforma a forma dessa pessoa crer. Essa pessoa que por causa de lutas, problemas, tem acreditado, meu Pai, que foi esquecida, que foi abandonada, que o Senhor não tem nenhum propósito para ela, nenhum projeto para ela. Meu Deus, destrua esse pensamento maligno e põe na mente dessa pessoa, meu Deus, a certeza da filiação, da paternidade, da identidade dela em Ti. Eu abençoo essas pessoas agora. E eu declaro, Senhor, um novo tempo, um novo nível de fé, de esperança, um novo tempo, meu Pai, para que ela possa vivenciar, meu Deus, o agir do Senhor como ela nunca viu antes, para que ela veja a transformação que o Senhor tem para fazer na vida dela, na família dela, como ela nunca imaginou antes. Eu abençoo essas pessoas e ministro sobre elas o teu favor em nome de Jesus. Vamos ver, vou falar no grupo agora quem ganhou o prêmio dessa semana. Que Deus te abençoe. Encontro vocês nessa segunda-feira, logo mais às 19 horas. Deus abençoe.